Bom dia, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, graças a Deus chegou a sexta-feira, mais um dia para a glória do Senhor, e assim um dia de preparação para o sábado, que é amanhã, e a sexta-feira também é o último dia útil de trabalho, então nós agradecemos a Deus por mais uma semana vencida, graças a Deus, hoje é sexta-feira, e temos aqui a nossa dupla, né, que é a Palavra de Deus, juntamente com a lição da Escola Sabatina, que nós estamos todos os dias aqui, graças a Deus, compartilhando com vocês, e que vocês possam também compartilhar com aqueles que ainda não sabem, que é aqueles ainda que não ouviram, aqueles que têm o desejo de ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu carinho. Obrigado por uma semana que estamos passando, que estamos vencendo, na verdade. Graças a ti nós chegamos até aqui. Abre o nosso entendimento para entendermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Ok, hoje é sexta-feira, dia 28/8/2026, né? E hoje é o estudo adicional. O estudo adicional é nada mais ou menos que um resumo daquilo que nós estudamos durante a semana. E essa semana nós estudamos o tema Ministério Movido pelo Amor. Esse ministério, como nós estudamos sobre Paulo, né? É o ministério de Paulo que foi movido pelo amor de Jesus. E esse ministério, ele foi movido pelo amor, porque Paulo ele se entregou a Jesus por amor. Paulo fazia tudo por amor. E nós vimos ali que Paulo, né? Ele passou por várias situações. E Paulo aqui, nessa semana, nós vimos que Paulo estava em situação complicada. Mas, como eu sempre faço, eu gosto de iniciar o nosso resumo, né, o nosso estudo adicional, conversa para memorizar, que conversa que nós lemos lá no sábado, lembra? Que está em 2 Coríntios 2, verso 4, que diz assim: porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Paulo, ele escreveu ali aquela carta, foi chamada de carta severa, foi uma carta de disciplina para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava andando nos caminhos, fora dos caminhos do Senhor, andando em caminhos errados, e Paulo precisava agora trazer o povo de volta para Deus, né? Paulo tinha a missão agora de resgatar aquilo que foi pregado, aquilo que o povo aprendeu, aquele evangelho que ele deixou ali. As pessoas agora perderam aquela essência, e Paulo precisava ali agora trazer de forma um pouco mais dura, falar um pouco mais duro com as pessoas, para que pudessem entender que eles estavam errados, que eles estavam fugindo da presença de Deus, estavam deixando de lado tudo aquilo que eles aprenderam com Paulo. E Paulo fez isso por amor. Porque Paulo estava chorando, estava em lágrimas, porque Paulo estava triste por causa da desobediência do povo. O povo que ouviu o evangelho, aceitou o evangelho e agora estava fora dos caminhos do Senhor. E Paulo escreveu uma carta com palavras mais pesadas, mas foi tudo por amor. E nós vimos durante a semana que ele começou ali dando graças a Deus, né? Ali no domingo, a ação de graça, dando graças a Deus. Na segunda, nós vimos a simplicidade e a sinceridade de Paulo, né? Ao escrever, ao falar aquelas palavras. Nós vimos que Paulo mudou os seus planos, que o plano dele era ir até lá, mas Paulo resolveu escrever porque se ele fosse seria pior, né? Falar pessoalmente ali. As pessoas poderiam entender errado, assim como eu já tinha entendido antes que Paulo não amava porque Paulo estava fazendo daquele jeito, né? Então ele mudou os planos por amor. E na parte de quarta-feira nós vimos o perdão e a reafirmação do amor. Agora nós vimos ali que o povo entendeu e aceitou a repreensão de Paulo e se voltaram para Deus, né? Tiveram ali, se arrependeram, receberam o perdão e reafirmaram o amor que Paulo tinha por eles, o amor que Jesus tinha por ele. E na parte de quinta-feira, que foi onde nós vimos o triunfo em Cristo, Paulo venceu. As palavras que Paulo escreveu não foram em vão, foram exatamente para redimir, para reedificar, para restaurar aquela igreja. E nós precisamos estar cada dia olhando para Cristo e sabendo dirigir cada situação. Nós, como os ministros do Evangelho, com pessoas que pregam o Evangelho, temos que ter essa sabedoria. E Paulo tinha, porque Paulo fazia isso por amor a Deus. Então, Paulo ali, ele teve toda a experiência em Coríntios, mas ele venceu. Ele viu o triunfo, né? O triunfo em Cristo. E é exatamente o nosso resumo, nosso estudo adicional. Paulo venceu, Paulo teve o triunfo em Cristo. E para eu e você triunfarmos também, precisamos abnegar as coisas, né, que às vezes nos faz bem. Paulo deixou várias coisas para trás para poder ali pregar o evangelho por amor ao povo de Corinto. E Paulo, em momento nenhum, abandonou eles. Que possamos estar cada dia lutando por cada pessoa que precisa escutar o evangelho de Jesus. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus eterno Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nos ajuda a fazer a tua obra por amor em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te dê um bom dia.